Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? E esse texto é uma profecia acerca do que Deus faria no futuro, mas Isaías está falando sobre uma salvação que vem de Deus, um renovo que vem de Deus, ainda naquele momento para Israel cativo. Isaías estava trazendo essa libertação para Israel que estava preso, pois havia no coração deles uma expectativa de liberdade. Quem está cativo, irmão, sempre tem uma expectativa de liberdade, de libertação. O homem não foi feito para ficar cativo, preso, dominado, escravo. O ser humano foi feito para ser livre. Deus fez o homem livre. E Isaías vai dizer que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele profetiza algo muito poderoso, fazendo referência ao próprio Filho de Deus. Jesus era aquele profetizado por Isaías que faria diferença sobre a vida da humanidade, não sobre o povo de Israel apenas, mas sobre toda a humanidade. Isaías profetiza dizendo: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim. E quando ele fala isso, ele fala de uma unção, porque ele diz: porque o Senhor me ungiu. Ou seja, o Senhor ungiu Jesus para fazer uma obra extraordinária. Eu quero falar um pouco sobre essa unção e sobre essas vestes de louvor, querido, que estão sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa noite. Que aconteceu com Jesus, acontece comigo, com você, e pode acontecer com a nossa família, e pode acontecer muito mais conosco. Porque o Espírito do Senhor Deus, ele nos ungiu. E ungiu, essa palavra ungir, no hebraico, o termo é machá, significa esfregar com óleo. Significa esfregar o óleo sobre. Literalmente, o óleo sobre a cabeça, esfregar o óleo. Messias se deriva de machá, ou seja, machia, que significa ungido. Por isso Jesus Cristo ungido. Por isso Jesus, ou Messias, em grego foi traduzido como Christos, ou seja, Jesus Cristo ou ungido. Aquele que é ungido por Deus, aquele que é cheio do Espírito Santo, é cheio da unção de Deus. Ele foi cheio para fazer uma obra poderosa em nossas vidas. Mas não fica só aí, querido. A unção de Deus não fica só nesse contexto onde Jesus foi ungido. Essa unção foi transferida para as nossas vidas, através do Espírito Santo que está disponível para as nossas vidas. E dentro desse texto de Isaías 61, ele fala algo muito importante, eu quero destacar aqui, porque ele disse assim, no versículo 3: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Nós estamos vivendo num tempo, mais do que nunca, que há uma necessidade de vestes de louvor. A igreja precisa estar com as suas vestes de louvor. Essas vestes de louvor, elas falam da unção do Espírito de Deus sobre a nossa vida, de uma vida relacional com Deus, fala de uma adoração íntima com Deus e de uma vida de poder na presença do Espírito Santo. O Espírito do Senhor nos ungiu com vestes de louvor para ter uma vida diferente. É como se, quando o Espírito Santo ungiu a mim e a você, Deus estava dizendo: vista-se com Ele. Você tem que se revestir dele. Você precisa tomar essas vestes sobre a sua vida, para que você tenha uma vida com abundância. Somente com as vestes de louvor, eu e você teremos uma vida de abundância. E quando falamos de vestes, querido, a Bíblia, quando fala de vestes, ela vai muito, muito além das vestes físicas. Quando nós falamos de vestes, nós pensamos também no que vai resplandecer exteriormente, não é? Hoje muitos olham para a moda, os estilos, para as tendências, né? Para as estações, está entrando o verão, aí as lojas já trocam ali o seu mostruário com as tendências do verão, e aí as pessoas já vão lá para tentar buscar roupa, se sentir bem com aquilo que vai vestir.
Só que não é sobre essas vestes que eu quero falar nessa noite, mas eu quero falar de verdadeira vestimenta, irmão. Vestimenta que cobre de fato a nossa vida. E eu quero falar de uma veste nessa noite que Isaías falou e Jesus falou que o homem não pode dar para mim e para você, que a humanidade não pode fornecer para mim e para você. Nem o melhor estilista desse mundo, alfaiate desse mundo pode oferecer para mim e para você, a não ser o próprio Espírito Santo, que pode nos revestir nessa noite com a maior veste poderosa de justiça, de pureza e de santidade que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Em Gênesis capítulo 3, do versículo 7 ao 12, você não precisa abrir, é o relato quando o homem cai no pecado. Adão e Eva eram vestidos de luz, de glória. Eles tinham uma vida relacional com o Criador em tempo real. Eles viviam diante da face de Deus. As suas vestes eram de luz, de pureza, de santidade. Mas quando eles desobedecem, eles caem em pecado, os seus olhos se abrem espiritualmente dizendo, e eles se percebem nus agora. Vestidos estavam de glória e agora estão nus diante da vergonha do seu pecado. Mas o Criador do universo, Deus, o Pai, Ele vai no mesmo Éden, no lugar da ternura, no lugar do amor e do relacionamento. Ele sacrifica um animal, possivelmente um cordeiro, e Ele pega aquele couro, aquela pele, e Ele veste Adão e Eva, para que as suas vergonhas fossem cobertas. Adão e Eva tinham se vestido com folhas da figueira, mas Deus providenciou vestes de um animal que morreu. Alguém precisou morrer, uma vítima morreu no jardim, para que Adão e Eva pudessem de fato ser vestidos. E quem estava vestindo Adão e Eva naquele dia era o próprio Deus. Era o próprio estilista eterno que estava moldando a sua moda no homem, mostrando para ele que sem a vestimenta de Deus o homem não pode viver. Sem Deus nos vestir não há um relacionamento com Deus. Pode ser a roupa mais bonita, mais cara, mais estilosa, mas essa roupa não pode proporcionar o nosso relacionamento com o Criador. Pode ser o vestido mais comprido, a calça mais comprida, a manga mais comprida, mas isso não proporciona o nosso relacionamento com Deus. Com isso, nós não estamos dizendo que temos que vestir-nos de qualquer jeito, porque a Bíblia fala de uma pureza, fala de uma modéstia, fala de uma vida com Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, falando de veste espiritual, é isso que Deus fez no Éden. O homem estava nu, as folhas estavam lá, mas Deus disse, essas folhas não podem cobrir o pecado, essas folhas não podem tornar o nosso relacionamento real novamente. E nós, irmão, eu e você não podemos cobrir os pecados. Adão e Eva tentaram fazer isso, eles se cobriram com folhas de figueira, mas jamais cobriria suas vergonhas, porque não depende, a nossa vergonha não depende de algo natural para ser coberta, a não ser pela providência divina. E Deus cobriu ali a sua vergonha. O problema é que quando nós tentamos cobrir as nossas transgressões, tentamos cobrir os nossos próprios pecados, irmão, nós estamos fadados à perdição. O Salomão disse, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, não vai ter vitória, a porta não vai abrir, não vai ser feliz, não vai viver bem. O que encobre os seus pecados, suas transgressões, não vai ter vida. Mas ele diz, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando há confissão, quando há entrega, quando há reconhecimento, alcança a misericórdia. O Senhor nos vestiu com vestes verdadeiras, veste que proporciona a nossa entrada na sua presença. Peles naquele momento, peles de um animal. Você entende que o sangue foi derramado, irmão? Alguém teve que morrer para o relacionamento acontecer? Se a morte de alguém, de uma vítima, não tinha relacionamento. Mas o Senhor foi lá e providenciou. Nós temos a necessidade e a prioridade de ser vestidos por Deus, de sermos revestidos pelo Senhor. Um cordeiro morreu no Éden para que nossos pecados pudessem ser cobertos naquele dia lá em Adão, para que eles pudessem ser apagados de alguma forma, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Em Mateus 27:35 diz assim, havendo crucificado, repartiram as suas vestes lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Ele está se referindo à crucificação de Jesus agora lá na frente. Cristo nos vestiu com a sua morte na cruz. As vestes de Jesus foram tiradas, para que sobre mim e você
as vestes fossem colocadas. A vergonha era total e ele foi crucificado nu. Ele foi despido literalmente para que eu e você pudéssemos ser vestidos através do seu Espírito Santo, porque de outra maneira nós continuamos nus sobre a terra. Nenhuma roupa, por melhor que seja, poderá cobrir a nossa vida diante da presença de Deus. Mas ele estava lá sendo despido naquele dia para que eu e você pudéssemos ser vestidos verdadeiramente. Deus se sacrificou para nos vestir. Nós somos vestidos aqui nessa noite com o sacrifício de adoração. E é sobre isso que Isaías está falando. Eu sei que você já leu esse texto e conhece em Atos 16, 25, quando Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam pregando o Evangelho e houve uma perseguição, como sempre a perseguição quando se prega o verdadeiro Evangelho. Paulo estava pregando e houve um alvoroço e os magistrados prenderam Paulo e Silas com muita fúria. Tinham apanhado, irmão. Eles tinham apanhado por causa de Cristo. Os seus pés estavam no tronco. Eles estavam com as suas mãos e os pés atados no tronco, com vergonhas, humilhados por falar do amor de Deus. Mas a Bíblia diz em Atos 16, 25: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Esses homens estavam adorando e cantando hinos a Deus perto da meia-noite, surrados, machucados, presos no calabouço, no lugar interno, interior, num lugar fétido, insalubre, com tanta dor, adorando e glorificando a Deus. A Bíblia diz que de repente houve um grande terremoto que abalou as estruturas daquelas cadeias. Os seus grilhões foram soltos e as portas das prisões foram abertas por causa do poder de Deus naquele dia. Sabe por quê, irmão? Porque Paulo e Silas, eles tinham vestes de louvor. Eles não ficavam condicionados à sua situação, no seu momento. Eles não estavam olhando simplesmente para os seus vergões daquele dia, mas eles estavam adorando e invocando a glória de Deus, e o céu se moveu ao seu respeito. As cadeias se abriram naquele dia e eles foram livres, porque eles tinham vestes de louvor, buscando e adorando a Deus. Isaías, quando ele diz assim, que o Senhor me ungiu para pregar boas novas, ele está dizendo que nós passaremos a ouvir coisas boas e novas de Deus, porque a unção do Espírito Santo traz sobre eu e você uma novidade. Irmão, se você ligar a televisão hoje, amanhã, depois de amanhã, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver crime, roubo, mentira, trapaça, corrupção. Você vai ver o que a humanidade está fazendo. Não há nada de novo, como Salomão diz, debaixo do sol, é tudo a mesma coisa. Continua a selvageria no mundo. Mas quando nós ouvimos o Evangelho, as boas novas, as coisas de Deus serão acrescentadas em nossas vidas. Por isso ele diz, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E sabe qual que é o retrato das boas novas no Novo Testamento? O exército romano saía para a guerra. E todo o exército, quando sai para a guerra, de certa maneira sai apreensivo. Saía para as guerras com o intuito de vencer a batalha. Quando voltava, eles traziam as novas. Por isso o Evangelho tomou essa conotação de boas notícias. Vencemos a guerra, vencemos o inimigo, vencemos a batalha. Daí surgiu o termo boas novas. E o Evangelho é nos pregado, nos anunciado, porque nós estamos ouvindo coisas novas. O Espírito de Deus ungiu Jesus e o enviou para restaurar os contritos de coração. Ou seja, para aqueles que desejam, aqueles que querem um arrependimento, que se voltam a um quebrantamento. O Espírito do Senhor está nessa noite aqui para restaurar as nossas vidas, o nosso coração, a proclamar liberdade aos cativos. Ele afirma e confirma a liberdade, porque esse é o propósito de Deus. Tem muita gente cativa, irmão, espiritualmente, cativo espiritualmente agora. Mas o propósito de Deus é trazer liberdade para aqueles que estão cativos, libertação, saúde espiritual, abertura de prisão aos presos, abrir as cadeias físicas e espirituais. Para isso ele veio, para isso o Espírito Santo se move em nossas vidas. Ele diz mais, a apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável é o ano do jubileu. A cada 50 anos em Israel, isso era uma lei que Deus tinha estabelecido para o povo. A cada 50 anos, todos aqueles que tinham dívidas, todos aqueles que tinham pendências,
coisas penhoradas, eles receberiam o perdão das suas dívidas. O perdão das suas contas era zerado a conta, irmão. Se um tinha o outro como escravo, ele tinha que liberar o escravo. E a partir daquele dia, a conta era zerada. Você imagina, tanta dívida para pagar e de repente você recebe o perdão das dívidas, fica sem nada. Você tem a oportunidade de recomeçar novamente, de colocar a sua vida diante de Deus e começar novamente. E Ele está dizendo aqui, apregoar o ano aceitável do Senhor, tornar conhecida a bondade de Deus agora, diante das nossas vidas. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, Ele está pagando toda a dívida. E nós temos a oportunidade de ter uma nova vida em liberdade diante dEle. De não mais dever para ninguém, a não ser estar vinculado totalmente com o Senhor, em comunhão com o Seu Espírito. Ele diz a consolar os tristes, aliviar a dor, as aflições de maneira poderosa. O Espírito Santo está aqui nessa noite, querido, apregoando o ano aceitável do Senhor sobre a nossa casa, a liberdade do Senhor sobre a nossa casa, de maneira poderosa, trazendo sobre a nossa vida o consolo de Deus, o alívio diante das circunstâncias em nossas vidas, diante das circunstâncias que nós encontramos nesse mundo. E Ele diz a ordenar glória em vez de cinza, ou seja, remover a cinza de tristeza e trazer glória de Deus sobre a nossa vida, óleo de gozo em vez de tristeza, ou seja, alegria em vez de tristeza, e vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Preste atenção, ele diz a ordenar. Ordenar significa organizar, todas as coisas sendo colocadas nos seus devidos lugares, colocar em ordem, arrumar a casa. Por isso ele disse a ordenar e glória em vez de cinza, ou seja, glória na sua vida e na minha vida, de Deus, favor de Deus nas nossas vidas, ao invés de cinza, ao invés de uma vida perdida, consumida. Ele diz óleo de gozo, ou seja, alegria em vez de tristeza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, vestes de alegria ao invés de vida angustiada. E essa é uma ordem de Deus nessa noite para as nossas vidas, é uma ordem do Espírito Santo para as nossas vidas, o propósito de organizar os nossos sentimentos, organizar o nosso coração, a nossa alma nele, na vontade dele, no propósito dele. Foi isso que Jesus fez através desse propósito. Quando Jesus declara que aquela profecia de Isaías se cumpriu nele, naquele momento que ele leu a palavra, Jesus sai da sinagoga e começa a fazer milagres, a fazer uma obra extraordinária. E Jesus vai recrutando seus discípulos, fazendo sinais e prodígios e maravilhas sobre a terra e estabelecendo a sua igreja. Só que antes da cruz, Jesus disse para os seus discípulos que enviaria um outro Consolador, para que eles não vivessem só. Mas Jesus é crucificado e ressuscita e é assunto aos céus. E esse texto nós vamos ler aqui, está escrito assim, Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. São uma das últimas palavras de Jesus na terra. Logo em seguida Jesus ele sobe e ele vai assunto aos céus. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, na cidade, como em toda a Judéia, no estado, como em Samaria, em toda a nação, e até os confins da terra, em todos os lugares do mundo. Ser-me-eis testemunhas. Mais ou menos 10 dias, irmãos, que Jesus tinha subido aos céus. Os discípulos estão assentados em um cenáculo. Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Irmão, se cumprindo o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e eles estavam esperando a promessa de Deus, esperando o que Jesus havia falado. Eles estavam unânimes, juntos, buscando. E diz que foi de repente
Um som como de um vento veemente e impetuoso encheu aquela casa, encheu aquele ambiente em que eles estavam assentados, como você está assentado aí. Eles estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo sobre as suas cabeças, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E nessa noite, querido, quero que você entenda uma coisa. Atos capítulo 2, versículo 3 diz que foram vistas sobre eles línguas como que de fogo. Eles estavam reunidos, orando e buscando a promessa de Deus. Eles estavam buscando aquilo que Jesus havia dito a eles. Eles estavam na fidelidade com Deus. Eles estavam orando. E aqui o retrato da oração nessa noite, que você possa entender, irmão. Em João capítulo 20 e 22, ele diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus estava profetizando já: recebei o Espírito Santo. Preste atenção, nós recebemos o óleo do Espírito em nossas vidas. Jesus assoprou o óleo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Fomos selados pelo Espírito Santo. Mas naquele dia de Pentecostes, eles estavam assentados orando e buscando a Deus. E aqui a oração representa que eles estavam quentes na presença de Deus. Eles estavam ferventes na oração, buscando fervorosamente o propósito de Deus. Irmão, o que acontece com o óleo quando ele esquenta? O que acontece com o óleo quando ele está quente? Ele vai queimar, irmão, ele vai pegar fogo. E eles estavam buscando o Senhor em oração, em fervor. Eles estavam adorando e orando ao Senhor. E de repente o vento assoprou, o vento de Deus assoprou. E o fogo acendeu, irmão. O fogo acendeu. A partir daquele dia, nunca mais eles foram o mesmo, porque eles foram acesos pelo Espírito de Deus. O óleo de Deus que estava em suas vidas foi aceso pelo sopro do Espírito. Nunca mais aqueles discípulos foram os mesmos. Se cumpriu a palavra que Jesus leu na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim. E esse mesmo Espírito Santo está sobre a minha vida e a sua vida. E nós somos ordenados para pregar, para ministrar a salvação, o ano aceitável do Senhor sobre a nossa vida e sobre a vida do próximo. Nós temos essa unção para fazer a diferença. A unção da presença do Senhor que nos faz viver uma vida de triunfo diante das circunstâncias da vida. O fogo só acende pela oração, irmão. Pode ser que você esteja apagado nessa noite, ou pode ser que você está como um graveto ainda aceso, mas já se apagando. Pode ser que a sua vida espiritual está no nível mais baixo que você imagina. Pode ser que você foi uma fogueira por um tempo, foi um fogo vivo por um tempo, mas no momento presente, por causa das dificuldades e lutas, dos problemas e até das dores, você permitiu com que esse fogo se apagasse. Você permitiu que a oração se apagasse, que o desejo por ele se apagasse. E o fogo foi minando, foi acabando, e só ficou o tiçãozinho lá, o gravetinho lá, com apenas uma brasinha de nada. Mas nessa noite o Espírito de Deus quer soprar sobre a sua vida e renovar o fogo do Espírito no seu coração. Aleluias! Ele quer assoprar sobre a sua vida e renovar o teu espírito nessa noite. O Espírito do Senhor está sobre nós nessa noite. Irmão, o fogo só acende pela busca, pelo desejo. Deus vem quando Ele é desejado, Ele vem quando Ele é aclamado, Ele vem quando Ele é buscado. Aqueles irmãos estavam esperando por Ele, apaixonados por Ele, desejando por Ele. Irmão, Ele entrou sem avisar. De repente as portas se abriram, o vento entrou e Ele tomou a casa. Ele encheu a vida de todo mundo. Eles viram línguas repartidas como que de fogo. O Espírito Santo acendeu os crentes, renovou os corações, restaurou as suas vidas, deu uma nova visão diante da terra, diante dos homens, um novo propósito. Aleluias! Nessa noite, querido, o fogo precisa ser aceso em nossas vidas. E se você percebe, irmão, que você está no finalzinho, que está lá no finalzinho, a chama está quase apagando, como uma vela que está se findando, essa é a noite, querido. O Espírito Santo quer pegar você de novo e
quer te acender na presença dele, para que a sua vida seja diferente, para que a sua casa seja diferente, para que as pessoas que estão ao seu redor sejam diferentes, porque serão tocados pelo Espírito de Deus que está em sua vida. Aleluias! Mas é necessário o desejo. O fogo só se acende com a comunhão, o fogo só se acende com a oração. Os irmãos estavam reunidos, olha a importância da reunião, olha a importância do culto, da adoração, a importância de estarmos juntos, a importância de virmos à igreja, a importância de adorarmos o Senhor. O Senhor se manifestou porque Ele foi desejado, porque Ele foi buscado intensamente por cada um daqueles irmãos. O fogo acendeu aqueles que estavam reunidos. O fogo acendeu todos aqueles que tinham o mesmo desejo, o mesmo sentimento, a mesma vontade, viver a promessa de Deus, viver o propósito de Deus. Irmão, nós estamos vivendo um tempo seco, um tempo escasso na vida espiritual. Irmão, e nós percebemos isso e às vezes somos complacentes. Nós percebemos que nós somos fracos, percebemos que a nossa mãozinha começa a sair de lado, o pezinho começa a sair para o outro lado, começa a falar palavras que já não falava, ter sentimentos e desejos que já não tinha. Isso significa que o seu nível espiritual e o seu fogo já está se apagando, se não se apagou. Por isso é uma necessidade de sermos acesos à presença de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Efésios, Paulo escrevendo para os irmãos de Éfeso: irmãos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Há uma necessidade, irmão, minha e sua, de sermos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito de Deus. E por que esse Espírito é fogo? Por que ele tem essa representação de fogo? Porque o fogo, ele ilumina as nossas vidas, porque o fogo, ele clareia as nossas vidas, e o fogo nos purifica a cada dia, nos deixa aceso diante deste mundo de trevas e nos faz identificados com Jesus, a vida, o fogo eterno, a glória de Deus. Esse é o desejo de Deus nessa noite, encher a minha e a sua vida com a sua unção, com a sua renovação, com o seu fogo. Irmão, vida de mesmice muitos já estão vivendo. Agora, se nós permitirmos e desejarmos que o fogo de Deus acenda as nossas vidas, nós não seremos a mesma pessoa. Porque para viver uma vida normal, muitos já estão vivendo, e até crentes. Até muitas vezes nós nos permitimos a viver uma vida normal. Só que nós somos chamados para viver uma vida sobrenatural. Sobrenatural. Todos os dias, sobrenatural. Porque dentro de mim e de você existe um ser sobrenatural. E esse ser sobrenatural, espiritual, precisa do contato com o seu Criador, que é sobrenatural, para vivermos o propósito dele. Só que muitas vezes nós deixamos a vida e as circunstâncias nos levarem, apagarem o fogo de Deus em nossa vida. Deixamos com que os ventos da vida apaguem o fogo de Deus, como se esses ventos, irmãos, e dificuldades fossem maior do que o vento do Espírito, do vento do Criador, que veio nos acender, que veio restabelecer em nós a sua vida. As vestes de louvor, essas vestes que estão sobre as nossas vidas nessa noite. Lembra das 10 virgens? Todas eram virgens, eram igreja, mas 5 eram loucas, a Bíblia diz. Jesus diz que 5 eram loucas, eram igrejas loucas, virgens loucas, porque elas não levavam azeite consigo. Mas quando o esposo chega, aquelas 5 virgens que estavam despreparadas porque não tinham azeite em reserva. E o azeite em reserva fala da comunhão, fala da oração, fala da vida com Deus, fala do devocional com Deus, fala do Espírito de Deus, fala do fogo, porque o óleo relaciona-se com o fogo. O propósito é sermos acesos. As virgens disseram para as outras virgens que tinham óleo: dá-nos do vosso azeite. Elas disseram: não posso dar, nós vamos ficar sem. Então elas disseram: vai comprar. E tem muita gente comprando, irmão. Fogo estranho por aí, fogo estranho não vai resolver nada. E elas foram comprar, e quando elas voltaram, o noivo já tinha vindo. E as virgens que tinham o seu óleo entraram com o noivo para a eternidade. E as virgens que voltaram frustradas, bateram na porta dizendo: Senhor, abre-nos. Ele disse: eu não conheço vocês, quem são vocês? Porque esse fogo nos identifica com Ele. Sem esse fogo, irmão, nós não temos identificação. Sem esse fogo, nós perdemos a nossa identidade espiritual.
de quem nós somos. Por isso a necessidade de queimarmos na sua presença, a necessidade de termos as vestes de louvor, de adoração, de alguém que queima em Deus, que queima na presença de Deus. Lembra do filho pródigo? O filho estava dentro da casa do pai, 2 irmãos, e o pai amoroso, de repente um dos irmãos diz: pai, me dá parte da minha herança, que eu preciso viver a minha vida, eu quero seguir o meu caminho, eu quero fazer a minha vontade, cumprir os meus desejos. O pai disse: meu filho, fique em casa, você tem tudo aqui, você tem casa, pai, mãe, família, irmãos, fica aí, filho, você tem tudo. Não, eu quero viver do meu jeito. Então o pai, muito pesaroso, irmão, pega a parte dele, a fazenda dele, entrega para ele, e ele sai para uma terra longínqua, a Bíblia diz. O próprio Jesus fala sobre isso. Ele sai e ele começa a gastar tudo que ele tinha com as meretrizes, com os prazeres, com a vida. Ele dispensa toda a sua riqueza em poucos dias e ele se vê sem nada. Ele não tem mais nada e de repente ele procura um emprego e ele vai falar com um homem que cuida de porcos. Justamente os porcos, irmãos, que para o judeu considerado um animal imundo. E ele se vê agora cuidando de porcos. E aí um dia ele está sentado prostrado, olhando para os porcos, e ele deseja comer a comida do porco, as bolotas que eram jogadas para o porco. E naquele momento ele cai em si. Esse era o filho pródigo, o filho gastador, esbanjador, o filho que profanou a sua aliança com o pai e deixou o pai de lado. Mas naquele dia, quando ele deseja comer a comida do porco, ele cai em si. E ele diz assim: eu tenho pai, eu tenho casa, tenho família, eu tenho identidade. E a Bíblia diz que ele se levanta e volta para a casa do seu pai. Quando ele está se aproximando da casa do seu pai, o seu pai está de braços abertos, porque todos os dias o pai esperava o filho no portão. Todos os dias o pai o aguardava, e naquele dia o seu pai se alegra porque o seu filho vem de encontro. E a Bíblia diz que eles se alegram e entram para dentro de casa, e o pai coloca as vestes novas dele, coloca a sandália, coloca um anel no seu dedo e o traz para o seio do seu amor. E é isso que ele faz comigo e com você, quando nós vivemos realmente uma vida nele arrependido. Porque, irmão, uma coisa é certa, eu quero ler o texto para você. Atos capítulo 2, versículo 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No mesmo contexto, Pedro já tinha sido batizado com os discípulos e agora ele está pregando o evangelho do arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, crede no evangelho e seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, se você se arrepender e entregar a sua vida a Ele verdadeiramente, você vai receber o Espírito dEle, você vai ser aceso por Ele, você vai ser identificado como um filho por Ele, a sua vida vai mudar. Aleluias! Pedro pregou o Evangelho, irmão, para aquela multidão de quase 3.000 almas, após ser cheio do Espírito de Deus, após estar aceso pela glória do Senhor. Irmão, eu quero que você olhe para a sua vida nessa noite. Ninguém melhor do que você mesmo para olhar para a sua vida nessa noite, para olhar para os seus caminhos, para as suas escolhas, as suas atitudes, sentimentos. Porque o Evangelho é isso, irmão. O Evangelho é pessoal. O Evangelho, ele é individual no relacionamento meu e seu com Deus, mas também ele é coletivo. Mas Deus está falando da nossa particularidade nessa noite. Eu quero que você olhe para dentro de você nessa noite, que você possa mensurar no seu coração qual é o nível do fogo de Deus na sua vida, qual é o nível do Espírito de Deus na sua e na minha vida nessa noite. Porque esse fogo, irmão, ele precisa continuar aceso. Esse fogo, ele precisa continuar a ser soprado pela oração. Ele precisa continuar a ser abastecido pelo nosso jejum e nosso desejo pelo Senhor. Nós não podemos permitir nos apagarmos diante da glória de Deus. No Antigo Testamento havia uma peça no santo lugar chamada de candelabro. 7 pontas eram acesas, 24 horas ficavam acesas, não podiam ser apagadas.
Aquelas pontas representavam Jesus, a luz do mundo. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo, representando também o Espírito em nós, para vivermos uma vida na luz. O candelabro ficava dentro do templo, e ali o sacerdote, toda manhã, toda madrugada, quando a lâmpada ia se apagando, o óleo ia findando e vinha cinzas, o sacerdote rapidamente, ele removia aquelas cinzas, ele colocava óleo novo e acendia o fogo novamente, e aquela lâmpada ficava 24 horas acesa, diuturnamente, perpetuamente dentro do santo lugar. O Espírito Santo não pode ser apagado dentro de mim e de você. Responsáveis para remover a cinza somos nós. Todos os dias, cinzas que tentam apagar este fogo, cinzas que tentam minar o fogo da glória de Deus, que vai iluminar a nossa vida. Portanto, amado, se há cinzas na sua alma nessa noite, se há situações que têm tentado apagar esse fogo, ou que já apagou esse fogo, hoje é a noite do renovo. Amém? Hoje é a noite que nós vamos orar e vamos buscar o Senhor nessa noite. Nós vamos pedir por esse renovo na nossa vida espiritual. Porque isso é mais importante do que tudo, irmão. Se nós temos esse renovo e esse fogo queimando em nós, nós conseguiremos passar por qualquer situação. Uma coisa é nós termos o óleo, irmão. Outra coisa, o óleo é ser aceso. Por uma vida de comunhão intensa nele, para que a nossa vida seja de fato iluminada pela presença do Espírito Santo, para vencermos e triunfarmos